Um programa em execução pode ser finalizado por ação do usuário por meio do gerenciador de tarefas do Windows, certo ou errado? E aí, pessoal, será que algum programa que está em execução no sistema operacional Windows, ele pode ser finalizado através do gerenciador de tarefas? Para entender isso, acompanha comigo. Quando nós falamos do gerenciador de tarefas, vou mostrar ele para vocês agora, ele é considerado uma ferramenta que me permite visualizar os diversos aplicativos que estão em processamento e também quais são os processos que estão em execução, inclusive até os processos em segundo plano, que são aqueles processos que o usuário normalmente não percebe que estão em execução no sistema. Além disso, o gerenciador de tarefas me permite selecionar um desses processos ou aplicativos que estão em execução e aqui eu posso clicar na opção chamada Finalizar Tarefa. Quer dizer, se eu selecionar um aplicativo, como por exemplo aqui, seleciono a janela do Word, que está mostrada aqui na lista dos aplicativos em execução, e aí eu clico em Finalizar Tarefa, ele vai fechar a janela do Word, vai finalizar a execução dessa tarefa. O gerenciador de tarefas também pode ser usado para visualizar o desempenho do sistema, porque aqui nós temos uma guia chamada Desempenho dentro do gerenciador de tarefas, que me permite aferir o desempenho da CPU, que é o processador do computador, das memórias, do próprio disco rígido do computador, dos recursos relacionados a redes e até a própria conexão Wi-Fi. Então é possível também analisar, inclusive com uma análise gráfica bem aprimorada, do desempenho deste computador. Mas claro que a parte mais importante é a lista dos aplicativos e processos que estão em execução, permitindo finalizar um desses aplicativos, janelas ou processos. Outra coisa importante, tem algumas teclas de atalho que a gente precisa estudar em relação ao gerenciador de tarefas. Primeiro, se eu quero um acesso direto à janela do gerenciador de tarefas, é interessante lembrar da tecla de atalho Ctrl+Shift+ESC, que quando eu pressiono Ctrl+Shift+ESC, ele acessa diretamente o gerenciador de tarefas. Agora, tem gente que também prefere usar o Ctrl+Alt+Del. Quando eu uso o Ctrl+Alt+Del, ele vai abrir uma lista de opções que tem, entre outras coisas, bloquear, trocar usuário, sair, mas tem também a opção gerenciador de tarefas. E aí o usuário pode clicar nessa opção para abrir também o gerenciador de tarefas do Windows. Então vamos lá para a questão efetivamente. Um programa em execução pode ser finalizado por ação do usuário por meio do gerenciador de tarefas do Windows. Certíssimo, questão tranquila. Agora lembra para outras provas da tecla de atalho ou das teclas de atalho. Ctrl+Shift+ESC é um acesso direto ao gerenciador de tarefas e o Ctrl+Alt+Del é um acesso através de uma lista de opções, como vimos aí no passo a passo. Tem que lembrar disso também. Certo, pessoal? Mais uma questão então resolvida.